Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Fabrícia e estou aqui hoje para compartilhar com vocês algumas informações sobre o projeto Embaixadores do Futuro. Nas videoaulas deste ano, teremos como abordagem a questão da diplomacia contextualizada a partir da temática Cidades do Mundo. Mas antes de iniciarmos qualquer atividade, precisamos fazer a higienização das mãos. É importante continuarmos nos cuidando. Então, vamos lá? Eu vou usar meu álcool gel aqui, enquanto vocês fazem a higiene aí também. Feito isso, eu já vou pedir para vocês separarem um caderno, uma caneta, lápis. A ideia é ter algum material de apoio, algum recurso para anotar informações sobre a aula que vocês julguem importantes. Então eu vou dar um tempinho rápido para que vocês possam se organizar. E então, tudo certo? Separaram os materiais? Vamos saber agora um pouquinho mais então sobre o projeto Embaixadores do Futuro. Esse projeto integra o Programa de Diplomacia Cultural da Assessoria de Relações Internacionais de Curitiba, a ARIM. Ele é desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio do programa Linhas do Conhecimento. E tem por objetivo propor ações que trabalhem o conceito de diplomacia, cidadania e que contribuam para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. As ações são desenvolvidas também a partir dos princípios da Carta das Cidades Educadoras, da qual Curitiba é signatária. Provavelmente você já ouviu falar sobre esse projeto. Alguns estudantes do 6º ao 9º ano participam por representatividade, sendo os embaixadores do futuro. Esse grupo já teve a oportunidade de participar de diferentes ações, por exemplo, eventos culturais, visitas a consulados, embaixadas e aulas de campo em museus, memoriais e outros espaços destinados à apropriação cultural. Para começar, eu gostaria que vocês observassem essas imagens. Você saberia dizer quem são essas personalidades e o que elas têm em comum? A Marta Silva é embaixadora da boa vontade da ONU Mulheres. A personagem Mônica é embaixadora do Unicef Brasil. Kaká é embaixador da boa vontade do Programa Mundial de Alimentos da ONU. Mas o que significa ser um embaixador ou uma embaixadora e por que essas pessoas foram escolhidas para essa tarefa? Bom, a ONU, Organização das Nações Unidas, é um órgão intergovernamental criado para promover a cooperação internacional. Para isso, são escolhidos atletas, cantores e outras celebridades como representantes especiais. Essas personalidades são escolhidas não só pela fama que possuem, mas principalmente pela credibilidade que têm perante o seu público e pela disposição que demonstram para trabalhar em prol da humanidade. Agora, observem essa imagem. Vocês já viram essa foto? Conhecem esse lugar? Ele não fica aqui em Curitiba, mas fica no Brasil. Vou dar uma dica para vocês. Olha só, mais uma imagem aqui. Você consegue identificar? Muito bem, acertou quem disse que fica na capital do Brasil, em Brasília. Mas sabem o nome dele? Esse é o Palácio Itamaraty. Ele foi projetado pelo famoso arquiteto Oscar Niemeyer, o mesmo arquiteto do nosso Museu do Olho. Inaugurado em 1970, ele é a sede do Ministério das Relações Exteriores e foi concebido para ser o edifício que serviria ao propósito de apresentar o Brasil aos visitantes estrangeiros. A ideia de Niemeyer era construir um edifício onde visitantes estrangeiros pudessem ser recepcionados e mostrar um pouquinho do Brasil. Por isso foi usada apenas matéria-prima nacional na sua construção. Além disso, as salas e outros ambientes do Itamaraty são enfeitados até hoje com obras de artistas nascidos no Brasil ou que se naturalizaram aqui. Antigamente, a sede do Ministério das Relações Exteriores era no Rio de Janeiro, no município de Itamaraty, em uma propriedade que pertencia ao Barão de Itamaraty. De tanto chamar aquele local pelo título dado ao barão, esse acabou se tornando o nome oficial, e ações diplomáticas são tomadas nesse local. Mas afinal, o que é diplomacia? Vamos lá? Acompanhem comigo. Diplomacia é a ciência que trata das relações e dos interesses internacionais entre estados.
atividade que envolve relações internacionais por meio de governantes, de embaixadas em outro país ou de qualquer outro órgão internacional. Diplomacia também é definida como a arte de preservar os direitos e interesses do Estado em uma negociação com governos estrangeiros. E qual a importância da diplomacia no mundo em que vivemos? Hoje presenciamos muitos conflitos ao redor do mundo. Guerras acontecem por vários motivos, como posse de território ou divergências religiosas. A cooperação entre os países e suas populações requer muito esforço e atenção por parte dos representantes mundiais, que devem estar muito bem preparados para argumentar em defesa dos seus países, dos seus cidadãos e principalmente da paz mundial. Há muito tempo os povos se comunicam e com o chamado mundo globalizado, essa comunicação tem se tornado mais rápida, dinâmica e diversificada. Estamos aqui no Brasil e acontece um fato na Europa. Em poucos minutos essa informação é disparada para o mundo e chega até nós. É praticamente impossível que um país ou uma cidade exista sem ter sofrido influência ou sem ter influenciado a vida e a rotina dos outros países ou povos. E aqui em Curitiba não é diferente. Vamos assistir agora um vídeo para que vocês entendam um pouquinho sobre como isso acontece por aqui. Meu nome é Rodolfo Zanin Feijó, responsável por fazer as tarefas de diplomacia da cidade. Apesar de ser uma cidade, Curitiba também exerce a função diplomática e, através de diversos acordos internacionais, estabelece um intercâmbio muito positivo com diversos países, com diversas nações, com diversos órgãos internacionais. Portanto, não é apenas um país que pode levar adiante a tarefa das relações internacionais. É cada vez mais comum que as cidades também desempenhem um papel de relações internacionais. E é isso que eu vou contar para você nos próximos minutos. Bom, nós estamos aqui no Palácio 29 de Março, sede do Executivo Público Municipal de Curitiba, e nesse palácio nós estamos no Salão Nobre, que é uma das áreas onde nós recebemos as autoridades internacionais que visitam a cidade de Curitiba e estabelecem conosco relações internacionais. Nesse salão nós recebemos embaixadores, que são os representantes máximos dos seus países, mas recebemos também os cônsules, que são os representantes regionais, locais. Esses cônsules trabalham conosco em parceria, uma parceria muito produtiva, para levar adiante algumas tarefas, como eu já mencionei. E a cidade de Curitiba, por ser uma cidade que tem um histórico muito grande e é conhecida internacionalmente, atrai uma série de parceiros internacionais para estabelecerem atividades de intercâmbio. Intercâmbio, por exemplo, na área de planejamento urbano, através do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, o IPUC, mas também na área de meio ambiente, na área educacional, como temos visto, na área de saúde, em diversas áreas. E esses acordos incluem, por exemplo, acordos de cooperação, acordos, por exemplo, com a Embaixada da Itália e diversos outros acordos que os países nos procuram para realizar. E o objetivo de tudo isso qual é? É conectar a cidade de Curitiba com todo o planeta, para que tudo aquilo que acontece lá fora seja também ofertado para o cidadão em forma de ações e serviços que tragam mais qualidade de vida para a população. Curitiba hoje tem cerca de 35 consulados estabelecidos em seus domínios territoriais. Curitiba também é uma cidade que tem o elemento internacional muito presente dentro da sua identidade, pois é composta desde a sua formação por diversos povos europeus e africanos, povos de todo o mundo, da Ásia, diversas nações do mundo que compõem a matriz cultural que é a identidade de Curitiba. Povos como, por exemplo, o povo polonês, o povo alemão, o povo africano e suas diversas nações, o povo ucraniano, os japoneses, todos eles formaram aquilo que nós somos. E você pode observar essa história de Curitiba em diversos pontos da nossa cidade.
Você deve ter visto já, aluno, por exemplo, o portal polonês, o portal italiano, a Praça da Ucrânia, a Praça Africana, o Memorial Africano na cidade de Curitiba, e todos esses pontos estão aqui para nos lembrar que somos aquilo que é a nossa sociedade hoje, mas somos também o resultado de uma série de esforços feitos pelos nossos ancestrais que colonizaram e tornaram Curitiba aquilo que ela é. Espero ter ajudado um pouco vocês a compreender esta visão internacional de Curitiba e convido você a escrever os próximos capítulos, escrever as próximas histórias das relações internacionais de Curitiba, exercendo não o papel apenas de aluno, mas também o papel de diplomata cidadão. É isso que eu gostaria de dizer para vocês e até uma próxima. Como pudemos acompanhar na fala do Sr. Rodolfo, conectar Curitiba com o mundo trouxe e traz muitos ganhos para a população que aqui reside. Quando falamos em relações internacionais, em diplomacia, estamos falando em acordos de cooperação entre os países ou entre as cidades. Estes acordos podem acontecer em diversas áreas, por exemplo, na economia, na pesquisa, na educação, no meio ambiente, na cultura e tantas outras. Essas parcerias são tão importantes que atualmente fazem parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 2030. Veja só, um clássico exemplo disso são os acordos internacionais para evitar o desmatamento, reduzir a emissão de gases poluentes, entre tantos outros. E nesse contexto, relações diplomáticas que prezem pelo diálogo e pelo bem comum são essenciais. Veja só, o objetivo 17 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Mas agora você pode estar se perguntando, falamos sobre diplomacia, relações internacionais e talvez você também já tenha ouvido alguns termos como diplomata, embaixador e cônsul, que tem tudo a ver com esse contexto. E o que significa, qual a diferença entre cada um deles? Então olha só, sabemos que eles são personagens fundamentais nessa conexão entre países. Então observe agora aqui um quadro comparativo para compreender onde atua cada um deles. Diplomata. No Brasil, os diplomatas eles são funcionários concursados do Ministério das Relações Exteriores. Como diplomata, a pessoa pode trabalhar tanto em Brasília quanto nas embaixadas e consulados brasileiros em nações estrangeiras. Após uma longa carreira, o diplomata pode exercer as funções de embaixador e cônsul. Embaixador ou embaixadora é o mais alto representante do governo em um país estrangeiro. Para que um diplomata ocupe a função de embaixador, precisa ser nomeado pelo presidente da República. E o cônsul ou consulesa é responsável pela ponte entre seu país de origem e a comunidade local. Dentro do posto também são chamados de cônsules adjuntos e vice-cônsules os funcionários responsáveis diretamente pelas atividades consulares. O Brasil tem diversas embaixadas e consulados de países com os quais se relacionam. Mas qual é realmente, então, a diferença entre um lugar e outro? É muito simples. Vamos lá. A embaixada lida com as relações entre dois estados, isto é, a embaixada trata dos assuntos relacionados entre os países. Cada país tem apenas uma embaixada de cada nação parceira, sempre na capital do país. No nosso caso, Brasília abriga 133 embaixadas. Ali são tratados assuntos como política externa, direitos humanos, economia e cultura. Já o consulado trata das relações entre o Estado, entre o país estrangeiro e o povo, brasileiro ou estrangeiro. Os consulados podem ter diferentes postos dentro de um mesmo país, prestando serviços a civis, conterrâneos e estrangeiros. Como a emissão de documentos, como passaportes, vistos, certidões de nascimento, não há limite de consulados para cada país e cada um tem o seu cônsul. Sabiam que aqui em Curitiba nós temos mais de 30 consulados? Esta lista que vocês estão vendo são de países ou regiões que têm um consulado instalado em território curitibano. Muito bem. Dando continuidade, vocês se lembram que no início da nossa conversa falei sobre Curitiba ser uma cidade educadora? Pois bem, Curitiba integra um grupo com aproximadamente 500 cidades educadoras de todo o mundo. E na videoaula de hoje conheceremos mais sobre uma dessas cidades. Mas antes disso, vamos entender o que é uma cidade educadora e quem vai explicar isso pra gente é a professora Thaís. É isso mesmo, professora Fabrícia.
Agora vamos saber mais sobre as cidades educadoras. Eu sou a professora Thaís e vou conversar com vocês sobre esse assunto. Em outubro de 2019, Curitiba passou a integrar oficialmente o grupo de aproximadamente 500 cidades educadoras, espalhadas ao redor do mundo todo. Mas o que é ser uma cidade educadora? Alguém sabe? Vamos lá, eu vou contar isso para vocês. De acordo com a Associação Internacional das Cidades Educadoras, as cidades elas já são educativas por si só, mas elas tornam-se educadoras quando se comprometem a desenvolver ações que geram novos valores, novas atitudes e novos conhecimentos. Para compreender melhor as ações que envolvem uma cidade educadora, convido vocês a assistirem ao vídeo Cidades Educadoras para um Mundo Melhor, produzido pela Associação Internacional das Cidades Educadoras. Podemos observar no vídeo, as cidades educadoras buscam unir esforços para promover a mobilidade sustentável, o acesso à informação, a educação para o trânsito, a cidadania responsável, a inclusão, o respeito ao meio ambiente, a acessibilidade, o acesso à cultura, entre outras ações. Agora, nós vamos ver um panorama de quais locais do mundo já possuem cidades engajadas com essas propostas. Como podemos observar nesse mapa, existem diversas cidades educadoras espalhadas pelo mundo todo. Vocês querem saber quais são algumas dessas cidades? Muito bem, vamos lá. Nós temos a cidade de Curitiba, como já foi falado, né? Capital do Paraná. Nós temos também a cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, aqui também no nosso país, no Brasil. Saindo um pouquinho fora do nosso país, nós temos a cidade de Rosário, na Argentina, Barcelona, na Espanha, nós temos a cidade do México, no México, a cidade de Praia, em Cabo Verde, Turim, na Itália e Adelaide, na Austrália. A Associação Internacional das Cidades Educadoras foi fundada em 1994, com o objetivo de promover a colaboração entre os governos para agirem de acordo com os princípios da Carta das Cidades Educadoras. A Carta contém princípios básicos pelos quais se devem promover ações educativas na cidade e está dividida em 3 eixos norteadores: o direito à cidade educadora, o compromisso da cidade e o serviço integral das pessoas. Agora, vamos conhecer algumas das ações que são realizadas na Rede Municipal de Ensino de Curitiba relacionadas aos princípios da Carta das Cidades Educadoras. Em Curitiba, são realizadas aulas de campo em museus, parques, bosques, memoriais, atividades de ampliação cultural, como espetáculos teatrais, musicais, cinemas. São desenvolvidas também propostas lúdicas, videoaulas, propostas virtuais e projetos pedagógicos. Todas essas ações, elas estão relacionadas
aos seguintes princípios da Carta das Cidades Educadoras: educação inclusiva ao longo da vida, política educativa ampla, acesso à cultura, conhecimento do território, identidade da cidade, espaço público habitável e educação para uma cidadania democrática e global. Para atender ao princípio 7, acesso à informação, são produzidos e divulgados vídeos e guias pedagógicos, e-books e videoaulas. Já em relação ao princípio 8, governança e participação dos cidadãos, são desenvolvidas ações relacionadas ao projeto Fala Curitibinha, Fala Curitibano e ao projeto Embaixadores do Futuro. Esses projetos, eles buscam desenvolver nos estudantes posturas ativas e investigativas, além do protagonismo e da participação dos estudantes para solucionar problemas locais e globais. Vocês viram quantas ações interessantes são desenvolvidas por uma cidade educadora? Então, para celebrar essas ações, no mundo todo, é comemorado no dia 30 de novembro o Dia Internacional das Cidades Educadoras, que no ano de 2021 completou 30 anos. Para festejar esse momento, a Associação Internacional das Cidades Educadoras produziu um vídeo que apresenta diversas ações realizadas pelas cidades educadoras ao redor do mundo todo. Vamos assistir?
Gostaram do vídeo? Por meio dele, é possível ver a diversidade de ações que são realizadas, que estão relacionadas aos princípios da Carta das Cidades Educadoras e que trazem muitos benefícios para as pessoas, para o meio ambiente e para a cidade como um todo. Mas vocês observaram que o vídeo apresenta várias ações desenvolvidas pela cidade de Curitiba? A cada ano, Curitiba vem ampliando as suas ações como uma cidade educadora. E em 2021, foi eleita para atuar até o ano de 2023 como cidade coordenadora da Rede Brasileira de Cidades Educadoras, ficando responsável por articular as ações e debates e interesses das cidades educadoras no país. Para homenagear a cidade de Curitiba, foi produzido um vídeo sobre o hino das cidades educadoras. Vamos assistir? Gostaram de saber mais sobre as cidades educadoras? Agora, que tal conhecer um pouco mais sobre uma dessas cidades? Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elizabeth e essa videoaula de hoje será sobre a cidade de Curitiba, uma cidade educadora. É isso mesmo. Observem ali na telinha, ó. Vocês já viram essa imagem antes? Acho que sim, né? Lembram que a professora Fabrícia e a professora Thaís acabaram de falar sobre diplomacia? Falaram também dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, das cidades educadoras? Muito interessante, não é mesmo? Muito bem. E por que a gente está falando disso? Porque Curitiba ela é comprometida com uma educação de qualidade, promovendo ações que envolvem toda a população.
pelo caminho de conhecer, amar e cuidar da cidade, a gente acaba se sentindo pertencente a ela. Bacana, não é? Ou seja, quando a gente acaba se apropriando desse conhecimento, nós podemos compreender o porquê cada espaço foi pensado na nossa cidade. E assim, acabamos nos sentindo pertencentes a esse meio. Compreendemos, né, que o conhecer, cuidar e amar são ações que acabam fazendo parte do nosso dia a dia. Afinal, a cidade é nossa, não é verdade? Muito legal, né, estudantes? Agora olhem essa imagem ali na telinha. Ela mostra um local bem urbanizado de Curitiba. Ela vista de cima. O que está mostrando para nós? Muitos prédios, casas, construções, áreas verdes. Olha que bonito. Nós temos até montanhas lá no fundo, bem bonito, não é mesmo? E olha esse céu. Ai, que lindo! Parece uma paisagem, né? Para mim tá parecendo ali talvez um amanhecer. Pode ser, não é mesmo? Então, estudantes, Curitiba, ela é uma cidade recheada por belas paisagens, com espaços públicos e diversas áreas verdes, né, para a gente conhecer na cidade. E cada espaço da cidade, ele tem uma história para nos contar. E falando em história, vamos falar um pouquinho sobre a história de Curitiba? Você sabia que a palavra Curitiba, ela é de origem guarani e significa grande quantidade de pinheiros, pinheiral? Bacana, não é mesmo? E essa origem vem lá, né, da linguagem indígena, que foram os primeiros habitantes aqui do território, lá no comecinho da ocupação humana aqui nessa região. As terras onde hoje está Curitiba apresentavam grande quantidade de araucária. Isso mesmo, o conhecido pinheiro do Paraná. E a árvore adulta, ela tem essa forma que nós estamos vendo ali na telinha, né? Ela forma uma taça, né, em cima ali, fica bem bonito. E a sua semente, ó, é o pinhão, que é a fonte de proteína e alimento, né, de grande consumo in natura ou como ingrediente também na culinária regional paranaense. Legal, né? E é muito consumido por esse bichinho bonitinho aqui do lado, ó. Vocês já conhecem, né? O pinhão, ele serve de alimento a esse pássaro, também encontrado em grande quantidade lá no começo da ocupação desse território. A gralha azul, olha que linda, tem a cabeça preta e o corpo azul, né? Bem característico e bem marcante aqui para nós. E dessa história tão legal sobre a cidade de Curitiba, você sabia que lá no início do século XVIII, a principal atividade econômica da cidade era a mineração? Isso mesmo, aliada à agricultura de subsistência. E tempos mais tarde, né, até o século seguinte, a atividade tropeira e a pecuária que predominavam na região. Mas você sabe o que significa atividade tropeira? Os tropeiros eram condutores de gado que circulavam entre a cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul, até a Feira de Sorocaba, em São Paulo, conduzindo gado até o destino final, que é lá no estado de Minas Gerais. Mas, professora, durante todo esse percurso, que era bem longo e demorado, aconteciam imprevistos no caminho, não é verdade? E, consequentemente, faziam que os tropeiros fizessem invernadas. Vocês já ouviram falar nessa palavra? Invernadas era o momento de espera, né, que os tropeiros ficavam para passar o inverno rigoroso, porque tinha os invernos bem rigorosos, né, antigamente. Hoje já não é tão rigoroso, mas antigamente era bem mais. Então eles faziam esse momento de repouso para fortalecer o gado e para eles descansarem. Então, quando esse período mais rigoroso de inverno passava, eles continuavam a caminhada. Interessante, né? E também nos tropeiros, o que a gente traz assim dessa cultura lá dos tropeiros? A gente tem costumes como o fogo de chão. Já ouviram falar do fogo de chão? Para assar carne? Ah, eu vou assar carne no fogo de chão. Isso vem lá da época dos tropeiros. Contar causos, histórias, também é dessa época. Ah, o sotaque que a gente tanto conhece, o leite quente aqui de Curitiba, também dessa época lá dos tropeiros. O chimarrão, o uso de ponchos de lã, a abertura de campos, né, de caminhos e a formação de povoados. Muito interessante. Mas isso é só um resuminho, é só um pouquinho da história da formação de Curitiba, porque tem muita história para contar. Agora a gente vai assistir um vídeo do programa Linhas do Conhecimento que vai apresentar para vocês Curitiba, uma cidade educadora. A gente já volta. Olá!
Hoje o tema do nosso vídeo é Curitiba, uma cidade educadora. Mas afinal, o que é uma cidade educadora? De acordo com a Associação Internacional das Cidades Educadoras, as cidades são educativas por si, mas elas tornam-se educadoras quando assumem a intenção consciente de que suas propostas têm consequências em atitudes e convivências e geram novos valores, conhecimentos e habilidades. Em 2019, Curitiba passou a integrar oficialmente o Grupo das Cidades Educadoras, resultado dos investimentos no desenvolvimento de ações intersetoriais, nas áreas da saúde, economia e educação, por exemplo. No contexto educacional, inúmeras são as propostas para contribuir com o desenvolvimento profissional de docentes e no estabelecimento de parcerias com instituições públicas e privadas, a fim de ampliar os territórios educativos. Iniciativa como os Faróis do Saber e Inovação, Veredas Formativas, Centro de Ensino Estruturado para o Transtorno do Espectro Autista, Escola de Paz e o programa Linhas do Conhecimento são algumas das ações desenvolvidas para contribuir com os compromissos firmados no âmbito de uma cidade educadora. Nessa perspectiva, o programa Linhas do Conhecimento desenvolve aulas de campo, propostas lúdicas e culturais, promovendo o fortalecimento da consciência urbana, da sustentabilidade e da identidade cidadã, por meio da pertença dos sujeitos aos espaços da cidade, envolvendo professores, crianças e estudantes em práticas de exploração e conhecimento de Curitiba, considerando 3 pilares fundamentais: conhecer, amar e cuidar da cidade. Toda a proposta está articulada ao currículo da Rede Municipal de Ensino, aos pressupostos da Carta das Cidades Educadoras, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e à Base Nacional Comum Curricular. O programa promove ainda diversos projetos educativos: Projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos, Projeto Cadê o Lixo que Estava Aqui?, Jardins de Mel, Agricultura Urbana, Hortas Escolares, Diálogo Intergeracional, Projeto Fala Curitibinha, Fala Curitibano. Além de ações com crianças e estudantes, o programa Linhas do Conhecimento também preza pelo aperfeiçoamento dos docentes da Rede Municipal de Ensino, ofertando cursos de formação continuada. E em 2021, no Dia Internacional das Cidades Educadoras, a Rede Municipal de Ensino faz um grande movimento e lança o guia pedagógico Brincando com Curitiba, Curitiba na Palma da Mão, com o objetivo de fortalecer a compreensão sobre o espaço urbano e os elementos que constituem a paisagem de Curitiba por meio de atividades lúdicas que se relacionam com os conteúdos curriculares. Acesse a página do PLC para saber mais e conheça o guia pedagógico. Este foi mais um vídeo do programa Linhas do Conhecimento, que, seguindo os princípios de uma cidade educadora, transforma Curitiba em uma grande sala de aula. Então, gostaram do vídeo? Viram alguns espaços da cidade de Curitiba que podemos visitar, conhecer e aprender sobre sua história? Ah, mas na cidade toda há tantos espaços, né, professora? Vocês devem estar se perguntando. Verdade. Por isso eu selecionei para vocês agora nesse momento apenas alguns para mostrar para vocês. Olhem ali. Vou mostrar alguns espaços para representar Curitiba, uma cidade educadora. Cada um desses espaços está representando áreas como as praças, jardins, arte, parques, pedreira, prédios públicos e históricos, locais sagrados,
memoriais, por exemplo. Ali nessa imagem, ó, nós estamos vendo no cantinho a Praça Zumbi dos Palmares e ao lado o Memorial Ucraniano, que, assim como outros memoriais de Curitiba, foram criados para homenagear um povo e nos faz, né, lembrar o quanto os imigrantes são importantes para a nossa cidade. Vemos aqui do ladinho também, ó, eu selecionei para vocês o Parque Barigui. Por que o Barigui? Porque ele é um dos mais conhecidos e frequentados pelos curitibanos, não é verdade? E do lado, ó, o Museu Oscar Niemeyer, mais conhecido aqui por nós, né, como o Museu do Olho, projetado pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer, que é um espaço, né, muito importante de exposição de obras de arte e propagação da arte na cidade. Olhem a próxima imagem. Mais 4 imagens para vocês, ó, desses espaços. Aqui no cantinho nós temos o que? Aquele prédio ali tão bonito. É o Paço da Liberdade, localizado no centro de Curitiba. E ó, uma curiosidade, nos anos de 1916 até 1969, esse prédio ele serviu de prefeitura municipal. Isso mesmo, era a nossa prefeitura antigamente. E olhem aqui do ladinho, ó, do lado, o Largo da Ordem. Vocês já conhecem, acho que já viram também, né? Tem as feirinhas do Largo da Ordem ali no domingo. E o que representa para nós o Largo da Ordem? Ele é o coração do centro histórico de Curitiba e é recheado com muita história, onde nós podemos encontrar a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Chagas. Isso mesmo, que é a igreja mais antiga de Curitiba. E encontramos nesse espaço também o Museu de Arte Sacra. Isso mesmo. Temos também a Casa Romário Martins, que é considerada a casa mais antiga de Curitiba e que hoje funciona como a Casa da Memória, com documentos históricos da cidade. Bacana, né? Do ladinho, ó, nós temos também o Bondinho da Rua 15 de Novembro, localizado no calçadão da Rua das Flores. Isso. E esse espaço ele oferece uma pequena biblioteca para a população. Bacana, não é mesmo? E ao lado, ó, tem um espaço que eu considero muito, mas muito especial, é o Zoológico Municipal de Curitiba. Ele é situado dentro do Parque Regional do Iguaçu, o maior parque urbano do país, com mais de 8 milhões de metros quadrados, e é considerado um santuário ecológico para muitas espécies. Então, estudantes, gostaram de conhecer esses espaços que eu mostrei? São maravilhosos, não é mesmo? Cada um desses espaços nos conta muita história e assim nós vamos conhecendo, aprendendo, cuidando e amando cada cantinho da nossa cidade, que nos diz tantas coisas, não é mesmo? Que nos conta tantas histórias e nos acolhe de diferentes formas. E o gostoso de conhecer a história de cada local da cidade, dos bustos, estátuas, esculturas, obras, das ruas da cidade, das praças, dos parques, é sentir que fazemos parte dessa cidade. E como eu já disse, né, a cidade é nossa. Muito bem, estudantes. Por último, eu deixei ali para vocês um espaço que é bastante visitado por turistas e curitibanos. Olhem lá. Ai, olha que bonito! Vocês sabem qual é, não é? Acertou quem falou Jardim Botânico. Parabéns! E inaugurado em 1991, o Jardim Botânico foi criado à imagem dos jardins franceses. A sua estufa em estrutura metálica lembra o Palácio de Cristal de Londres e abriga espécies botânicas que são referência nacional, além de uma linda fonte d'água. Tem também o Jardim das Sensações, que é muito bonito. E olhem ali na tela, olha que bonita essa vista aérea do Jardim Botânico. Olhem esses traços dos jardins, olha que lindo. Mas sabe o que isso está me lembrando? Olhem ali na telinha agora, observem. Olha os traços da bandeira aqui de Curitiba. Interessante, não é mesmo? Essas linhas, ó, me lembram ali também as linhas que nós temos no Jardim Botânico. Muito bonito, né? Então, esse é só um pedacinho, né, dessa cidade educadora para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver oportunidade, venha conhecer Curitiba e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!